Olá, vamos mais uma mensagem, tudo bem com vocês? Nossa mensagem hoje continua sobre o batismo cristão. Hoje nós vamos falar do batismo cristão. Mas antes disso eu quero pedir para vocês deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e deixar um comentário. É muito bom que deixe um comentário para mim saber se eu estou explicando bem, se eu não estou, para que também haja até incentivo da minha parte, né? Então vamos lá, a mensagem batismo cristão. Que ordenança está ligada à crença do Evangelho? Nós vamos em Mateus 16, 15, 16. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, aqui, quando ele falou ide por todo mundo e ser batizado, eu já encontrei pessoas que perguntou assim para mim: e se alguém morre e não for batizado? Bem, mas se ele acreditava em Deus, ele vai ser salvo sim. Porque o batismo é um compromisso de fé, é um símbolo de fé que a gente tem com Jesus. O que o apóstolo Pedro ligou com o batismo em sua pregação no dia de Pentecostes? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo por remissão dos vossos pecados. Em resposta à pergunta pelo carcereiro de Filipe a respeito da salvação, o que lhe foi dito? Respondeu, lá em Atos 16, 31. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Sabe por quê que ele disse para o carcereiro: tu e tua casa será salvo? Porque era assim: quando um era condenado a qualquer uma coisa, a família toda era também. Então, por isso é que ele falou: tu e tua casa será salvo. Então, houve batismo e houve remissão dos pecados ali. O que se seguiu imediatamente a aceitação de Cristo como seu Salvador por parte do carcereiro e de sua família. Veja que eu falei na família do carcereiro. Depois eu vou explicar por que eu falei na família. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, Paulo e Silas levou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. 16:30, Atos 16:33 que eu li. Ao proceder o batismo cristão, que é lavado. E agora, por que se demora? Levantai e recebei o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome de Deus. Porque assim, quando a gente fala do evangelho para a pessoa, que a pessoa compreende e que acha que deve ser professar sua fé, ele deve logo ser batizado. E o batismo, ele tem que ser por imersão. Não é aquele batismo que se joga só aquela águazinha na cabeça, não. Por meio são lavados os pecados. Por que eu falei nesse instante que o batismo tem que ser por imersão? Porque quando Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele, quando a gente entra no tanque batismal ou no rio para ser batizado, ali vai remido todos os pecados da gente e a gente alcança a salvação ali naquele momento, porque a gente está professando a fé da gente diante de muita gente. Então, aqui em Apocalipse 1:5, ele até diz assim: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Entenderam? Agora,
a junçãozinha. Em nome de quem são batizados os crentes? Quando eu falo em crente, eu estou falando em todo aquele que crê. Não é só o crente evangélico, não. É todo aquele que crê. Se acreditou em Deus, ele é crente. Não importa a religião, ele é crente. Vamos ver Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês entenderam aqui? Ide a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá se vem novamente a polêmica das igrejas que diz que tem que ser batizado no Espírito Santo. Bem, não vou falar sobre isso é um assunto muito longo e muito polêmico, mas o batismo, na hora que você se batiza, você vai batizado com o Espírito Santo, você vai batizado com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenha isso sempre em mente. O que representa o batismo para os que são batizados em Cristo? Aí Romanos responde: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Entenderam? Quando a gente se batiza, o que acontece? Romanos explicou aqui. A gente morre para o mundo e vive para Deus. Naquele momento, a gente sepulta os pecados e vai viver para Deus. O batismo é a ordenança evangélica em comemoração à morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. No batismo é dado um testemunho público de que o batizado foi crucificado em Cristo, com ele sepultado e ressurgiu para andar em novidade de vida. Só por meio do batismo pode representar devidamente esses fatos da vida. Esse é a imersão, o modo seguido por Cristo e pela igreja primitiva. Então, o que é que ele falou aqui? Novamente, aquilo que eu disse, que quando nós mergulhamos no tanque batismal, ressurgimos para uma nova vida. Como é descrito o batismo? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, com Cristo, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Romanos 6, 4, que responde. Então, no momento do batismo, sepulta-se os pecados e renasce para uma nova vida. Até que ponto ficamos assim unidos com Cristo em sua experiência de morte e ressurreição? Porque fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, para que nós nos batizamos? Para a gente participar da ressurreição. Porque naquela hora ali, que Cristo estava na cruz, pagou os pecados da gente, derramou o sangue. Quando nós entramos no tanque batismal, o que acontece? Somos lavados pelo sangue de Jesus. Somos remidos dos pecados. No princípio do seu mistério, que exemplo deu Jesus para benefício dos seus seguidores? Mateus 3,13 diz: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Aí, ele deu um exemplo para nós. Sabe por quê? Porque Jesus não precisava ser batizado. Ele não tinha pecado. Então, Jesus não precisava ser batizado. Ele se batizou para ele mostrar para nós que nós precisávamos nos batizar no sangue dele ali para a nossa ressurreição. Que maravilhoso acontecimento se seguiu
ao batismo de Cristo. Um acontecimento lindo que foi revelado pela primeira vez, primeiro no céu e depois aqui na terra, né? Mas olha que acontecimento lindo. Mateus vai responder para nós. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que ele abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Naquele momento, é revelado ali aos gentios, e todo aquele povo que estava ali foi revelado a Trindade. Nesse momento, na terra, foi revelada a Trindade, porque no céu já havia a Trindade. Mas aí, nesse momento do batismo, então, ele deixou para a gente ser batizado. Que promessa é feita aos que se arrependem e são batizados? Vamos ler o versículo de Atos 2, versículo 38. Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que eu falei no início da mensagem. Quando nós somos batizados também no Espírito Santo. Não existe essa que eu me batizei e vou esperar que o Espírito Santo venha me batizar de novo, não. Não. No momento que eu entrei no tanque batismal, lá eu já fui batizada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já faz parte da minha vida, já é o meu consolador, já é aquele que vive me defendendo, me aconselhando, me tirando do erro, né? E é isso, né? Que pergunta fez o eunuco depois que Filipe lhe ensinou sobre Jesus? Seguindo ele caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis água. Quem pede que seja batizado? Está em Atos 8:36. Eunuco, acho que todo mundo sabe o que é eunuco. Eunuco eram aquelas pessoas que serviam reis, que viviam dentro do palácio, todos aqueles homens que podiam se aproximar das rainhas, das esposas dos reis, eles mandavam castrar. Eu digo para vocês o seguinte: não devemos ter só uma Bíblia. Não lhe aconselho também a ler uma Bíblia. Eu lhe aconselho ter várias Bíblias com várias versões, para que você veja um versículo e você compare. Inclusive, você tenha uma hebraica e uma grega. Você tenha, porque você vai em cima e você vê como é aplicado a palavra. Porque muitas vezes no grego é uma coisa, no português é outra, e a versão de uma dá de um jeito, a versão de outra, sem mudar o sentido. Não muda o sentido, mas muda a palavra. Mas o que devemos fazer? Estudar para entender. Então, não devemos ler a Bíblia, não. Nós devemos meditar na Bíblia. O livro da Bíblia é um livro de meditação, não é para uma leitura superficial, não. Nós só aprendemos se houver meditação. Para batizar o eunuco, então Filipe mandou parar o carro, desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então, nessas versões, aqui eu não posso dizer para você se ele foi batizado num tanque, se ele foi batizado num rio, eu não sei. Isso eu não posso dizer para você, porque a versão da minha Bíblia diz assim, mas eu não li ainda, eu não cheguei a ver ainda na versão grega e na hebraica, se foi num rio, porque elas dizem, se foi no rio,
ou se foi num tanque. Mas, contanto que ele foi batizado. Ao ouvir de que maneira o povo de Samaria deu testemunho público de sua fé, quando, porém, deram crédito a Filipe, que o evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados assim homens e mulheres. Por que eu falei agora em Samaria? Porque em Samaria havia muito pagãos. Eles eram eles eram adoradores de vários deuses. Então, é tanto que quando Jesus preparou todos os discípulos dele para o ministério de evangelização, ele disse, não vão para Samaria. Agora não, porque ele teve medo de mandar eles para ir para Samaria e não serem aceitos em Samaria. A que perfeição de unidade recebe os crentes ao serem batizados em Cristo? Torna a repetir, crente é aquele que crê em Jesus Cristo. Não estou falando de denominação religiosa. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muito, constituem só um corpo. Assim também, com respeito a Jesus Cristo, pois é um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vocês encontram essa passagem em Coríntios 12, 12 e no 13 também. Então, aqui ele diz que no momento que nós vamos batizados, assim como nós temos muito membro, nós passamos a ser um só corpo com Jesus Cristo, porque o nosso corpo é o templo de Jesus Cristo. É por isso que nós não podemos ter vício de bebida, vício de cigarro, vício de nada. Nós não podemos ter, porque nós somos o templo de Jesus Cristo. Depois de haver unido com Cristo na semelhança de sua morte e ressurreição, o que o crente deve fazer? Aí vocês observam, depois do batismo, nós nos juntamos, um só corpo, um só espírito, porque nós professamos a nossa fé ali diante de todo mundo e professamos a nossa fé diante de Jesus Cristo. E lá, quando nos batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pronto, tornamos um só corpo. Somos o corpo de Jesus Cristo. Portanto, aí veja o que diz aqui. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus. Então, Cristo está onde? Sentado ao lado do Pai. E quem está aqui na terra? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê? O Consolador. Mas observem bem o que eu falo para vocês agora. Quando tiver mesmo bem próximo à vinda de Cristo, que nós não sabemos quando, nem Ele sabe, só o Pai sabe, o Espírito Santo também sobe. E aí fecha-se a porta da graça. Quem se arrependeu, se arrependeu. Quem não se arrependeu, não tem mais salvação. Então, irmãos amados, amigos, amigas, vamos se redimir aos pés do nosso Senhor. Não importa a tua religião, eu não falo de religião, placa de igreja não salva ninguém. O que salva é o nosso coração,
o que passa pelo nosso coração, que vai até a nossa mente. Né? E é aquilo que profetizamos também, porque o diabo, ele conhece a Bíblia mais do que eu e do que você. Mas ele só conhece o meu coração e a minha mente se eu falar. Ou se eu, pelo menos, balbuciar. Mas se eu não falar, ele não conhece. Então, só fale coisa boa, só profetize coisa boa, só deseje coisa boa para os outros. Porque quando você deseja coisa boa para os outros, vem para você também. Abençoa os outros, ame os outros, vamos todos ser irmãos. Então, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja em Cristo Jesus e até a próxima mensagem.